Pode chamar o seu Fernando? Para dar continuidade, o irmão Fernando vai fazer a nossa palestra. Beijo, menino. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Sejam sempre todos bem-vindos. Mais uma vez eu estou aqui em substituição, tá? A expositora que viria de Joinville, ela não pôde vir. Aí a Márcia, que é a que faz a grade de palestras, ela pediu se eu poderia fazer a exposição dessa noite. Aí prontamente atendi e trouxe para vocês um tema que eu acho assim muito importante para a gente ter, principalmente para aquelas pessoas que não estudam o espiritismo, é saber como é que é essa interação nossa, encarnados, com o mundo espiritual, e para também a gente se precaver de certos artifícios que a espiritualidade usa para tentar nos enganar, tá bom, gente? Então nós já sabemos que a humanidade ela interage com o mundo espiritual desde o início da sua formação. E essa interação ela sempre aconteceu de várias maneiras possíveis. E de modo mais ostensivo, mais agressivo, de várias formas. São visões que a gente pode ter, objetos que se movem, os mais variados sons que a gente pode ouvir. Essa semana, por exemplo, eu estava ouvindo som de móveis em cima da minha casa, só não tem ninguém na minha casa, mas aí eu não dei bola, eu acho que eles pararam de arrastar os móveis lá em cima, mas aconteceu mesmo. Estalos, batidas, músicas, às vezes quem tem piano em casa, a tecla começa a tocar. Isso acontece muito, tá, gente? E outras formas também menos comuns acontecem. Cheiros, desde fumaça de charuto, também já aconteceu comigo. Era um aviso para mim, eu entendi o aviso no dia seguinte. Até perfume de flores, que eu também senti. Eu tenho esses pequenos sentimentos eu consigo ter. Às vezes, do nada, vem um cheiro de flor assim. Ou me chamar o nome, né, Fernando? Eu escuto me chamar. É? Não, vou te ver. Pois é, tem. Eu saio até no portão para ver se tem alguém chamando. Todo mundo tem mediunidade. Isso é uma coisa que é importante você ter falado. Pode falar, olha, todo mundo tem mediunidade. Uns mais ostensivos, outros menos, mas todos nós somos médiuns. Teve uma vez que eu estava lavando roupa no tanque, sabe? Na Esteio, no Rio do Sul. E daí eu olhei pro lado assim, entrou uma moça toda de branco. Mas eu não dei conta, não posso dizer que ela estava chegando, né? Quando eu olho de novo, era uma mulher toda de vermelho. Eu quase olhei para dentro do tanque. Meu Deus do céu. Era a minha cunhada que estava chegando, ela disse assim, foi isso. Falei, eita, né? Uhum. Depois a gente veio na frente da mulher que estava chegando e tal, sabe? De branco, quase vermelho. Tá doida? Eu acho que hoje da guarda chegou antes que ela. Ai, olha. Então, gente, foi bom a senhora falar, porque assim, ó, é aberto aqui. Quem quiser falar, quem quiser dar opinião, quem quiser me criticar, quem quiser discordar de mim também, fique à vontade. Vamos fazer essa exposição uma coisa bem gostosa, assim, tá? Sensações, efeitos físicos também. Ventos repentinos, assim, passa um vento do lado da nossa orelha. Já 2 vezes aconteceu isso comigo, e era uma pessoa super carregada que estava perto de mim, tá? Aquele vento passou assim, tipo, clarões inesperados, sensações de frio e calor também, são sensações que a gente pode sentir, tá? Bom, até agora eu falei dessa interação com o mundo espiritual de forma ostensiva. Todas essas formas são formas ostensivas, mais claras, que a gente percebe, tá? E também ela é eventual. Ela acontece esporadicamente uma vez ou outra. Ou seja, efeitos que acontecem de vez em quando, apenas na nossa vida, tá? Então, esses são que os nossos sentidos podem sentir facilmente. Porém, a doutrina espírita, ela veio nos informar que esta interação ela é permanente. Paulo mesmo disse, né, nós somos cercados de uma multidão de
testemunhos estão mesmo. Aqui, por exemplo, com certeza tem mais de 200 espíritos que vieram assistir a palestra. E também pode ser muito sutil essa interação com o mundo espiritual. Em estado de vigília ou durante o sono. Então, a gente acordado mesmo ou mesmo durante a noite. Durante a noite é mais comum ainda. Por isso a importância de nós conhecermos, e, se possível, estudarmos estas várias formas de interação com o mundo espiritual, a fim de que a gente possa conviver com esses efeitos, sem ficar com medo, sem ficar preocupado, tá bom? E procurar interpretar essas comunicações que nos chegam do mundo espiritual. Todas as casas espíritas sérias, antes de iniciar os trabalhos mediúnicos, reservam pelo menos 30 minutos de estudo sobre mediunidade. Não é isso, Maria Helena? Beth? Acordei a Maria Helena. Não é verdade, Beth? Então, ninguém escapa. Quem quiser participar da mediunidade vai ter 30 minutinhos de estudar. Dada a importância de saber sobre esse assunto, tá bom, gente? E ela é real. E se não nos precavermos, ela pode ser extremamente agressiva, do ponto de prejudicar a nossa saúde também, tá? Tanto do ponto de vista físico, quanto nossa saúde mental também, tá? A medicina, em alguns casos, ela procura e não acha explicação para algumas anomalias comportamentais. E eles acabam tratando como proveniente do corpo, quando deveriam procurar a origem dessas anomalias comportamentais na alma, no espírito da gente, tá? Só para darmos um exemplo, num dos livros do André Luiz, em um dos psicografia do Chico Xavier, né? Ele disse que a esquizofrenia é de origem espiritual e não física, ok? Infelizmente, o mundo espiritual ainda é um tabu para o mundo científico. Mas nós vamos chegar lá. A medicina também está mudando. Então, Allan Kardec, logo no início dos seus estudos sobre esse assunto, ele percebeu que esse intercâmbio com o mundo espiritual poderia ser mais constante quanto mais sutil fosse. Percebeu também que a qualidade dessas comunicações era proporcional à sutileza das mesmas. Ou seja, quanto mais sutil, melhores eram as comunicações entre o mundo espiritual e nós, tá? Isso explica pelo fato de que os efeitos físicos, esses que eu falei lá no início, bem no início, lá, eles consomem uma grande quantidade de energia. Então, por isso que os efeitos sutis são mais comuns e a qualidade dessas comunicações são melhores. É importante a gente lembrar sempre que eu até pouco tempo atrás eu também não sabia disso. É importante lembrar que Kardec ele não possuía mediunidade nenhuma. A maioria das pessoas acha que sim, né? Que ele era um médium, mas não. Ele não tinha mediunidade nenhuma. Não tinha visões, nem ouvia voz. Acredito até que Jesus que preparou a vinda de Allan Kardec. Preparou Kardec dessa forma para que ele tivesse total isenção nas suas escolhas ao escrever a codificação, porque ele recebia de 1000 médiuns do mundo todo e fazia um resumo daquilo que ele recebia para escrever, principalmente o Livro dos Espíritos, né? Então é a mesma coisa como um juiz que não deve ter proximidade com o caso que ele julgue, né? Para não ser influenciado por isso, tá bom, gente? Então, por seu ceticismo,
natural, o foco principal dos seus estudos no mundo espiritual foi a fundamentação científica de que iria desenvolver, tá? Da doutrina espírita. Apesar do seu livro, que é o Livro dos Espíritos, tratar da filosofia da doutrina espírita, sem conhecer a ciência que estava por trás desses fenômenos, talvez ele nem tivesse continuado no trabalho dele. Porque ele era cético com relação ao assunto. Tanto que ele demorou até... Foi convidado várias vezes para participar dos encontros que tinham na Sociedade Parisiense, de mesas que giravam, que pulavam, que saltavam. Mas ele falou, não vamos assistir besteira não. Até que um dia ele resolveu ir. Aí ele começou a trabalhar em cima disso. Bom, Revista Espírita, primeiro ano. Kardec lança em janeiro a Revista Espírita. Janeiro de 1858. De circulação mensal. E a primeira matéria do primeiro número da Revista Espírita tem o título Diferentes Formas de Manifestações. E é baseado então nessa matéria que eu preparei essa exposição de hoje, tá? Kardec inicia o artigo com a seguinte frase: os espíritos atestam sua presença de várias maneiras, conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor elevação. Então vamos primeiro analisar essas três maneiras citadas por Kardec: aptidão, vontade e maior ou menor elevação. Aptidão. Veremos em seguida que são várias as formas de manifestação, mas nem todos os espíritos estão aptos a executar todos esses tipos de manifestações. E quando falamos aptos, não se trata somente com relação à sua elevação espiritual, não, tá? Mas também a vontade da espiritualidade maior em permitir tais manifestações, ok? Ou seja, condição e permissão para ter essas manifestações. Não significa também que espíritos superiores não possam se manifestar de forma física quando necessário, ok? Nem tampouco que espíritos inferiores não possam se manifestar de forma sutil, mas é uma regra geral. E aí que entra o segundo ponto que queremos analisar, que é a vontade, que Allan Kardec citou. Nós, do plano físico, não temos condições de interferir na vontade dos espíritos. Nós não podemos obrigá-los a fazer absolutamente nada. Tá bom? Nem tampouco de afastá-lo do nosso convívio. A melhor maneira, então aí já começa uma coisa interessante que a gente tem que guardar isso na mente o resto da vida. A melhor maneira de conseguirmos afastar espíritos perturbadores ou mal intencionados é nosso comportamento moral elevado. E também oração. Sempre. Tá bom, gente? Inversamente falando, pessimismo, pensamentos negativos, mau humor também, grosserias, violência de qualquer espécie, atraem, como sabemos, imediatamente. É coisa assim instantânea. Já atraem espíritos inferiores. Nós estamos cercados de mais espíritos inferiores do que elevados, tá bom, gente? Então o Chico Xavier, inclusive, dizia que esses espíritos, espíritos ainda não bons, não são inferiores. Por falar em Chico Xavier e em vontade, lembremos a frase que ele sempre citava. Várias vezes Chico Xavier citou: o telefone toca de lá para cá. Como eu falei anteriormente, a gente não pode interferir, não pode fazer nada.
para afastá-los de nós. E a comunicação também. A comunicação, eles é que tem que ter a vontade de se... Então, isso encerra o que poderíamos falar sobre vontade. Maior ou menor elevação. Então fica claro para nós, pelo que vimos até o momento, que as manifestações mais sutis são utilizadas por espíritos mais elevados. Normalmente, não é sempre. E que as manifestações mais grosseiras são utilizadas por espíritos menos elevados, de menor elevação. Não é sempre também. Espíritos que eu estou falando para vocês, espíritos de menor elevação, não significa que eles sejam ignorantes, não, tá? Podem até ser, mas nem sempre. Existem espíritos de pouca elevação moral, porém muito elevado intelectualmente. E aí, gente, esses espíritos são extremamente perigosos. Se dermos espaço, se dermos oportunidade para nos atingir, eles podem ser bem prejudiciais, como eu falei também anteriormente, na nossa saúde física e nossa saúde mental. Mas que, para que isso aconteça, como já dissemos anteriormente, só depende do nosso comportamento. Pois mesmo que eles queiram nos atingir de alguma forma, se estivermos sintonizados com o bem, nossos mentores, nosso anjo guardião, não permite a aproximação deles. Ok? Se não houvesse, se nós não tivéssemos essa proteção dos nossos mentores, do anjo da guarda, o mundo estava uma baderna. Porque a quantidade de espíritos superiores e inferiores é muito maior do que... Então, existe uma hierarquia lá que é obedecida, tá? Então, depende somente da gente. Bons pensamentos, vigilância e oração. Sempre, sempre, sempre. São esses os nossos antídotos. Vimos então até agora o que Allan Kardec informou sobre os elementos necessários para as manifestações dos espíritos. Aptidão, vontade, maior ou menor elevação. Quanto às formas, quais as formas? Kardec resumiu em 6 as maneiras que os espíritos se manifestam. São elas: ação oculta, ação patente, ação física ou material, ação visual ou aparição, ação inteligente e ação por comunicação. Então, aquelas que todos nós falamos lá no início, alguma delas vão se encaixar nessas 6. E aqui não vou comentar cada uma dessas ações, pois Kardec já fez isso lá. E também, quem tiver interesse, pode procurar. Nós temos na biblioteca a Revista Espírita de 1958. Porém, tem alguns pontos com relação ao que ele falou que eu gostaria de estudar aqui com vocês. Na ação oculta, Kardec começa dizendo que nada tem de ostensivo e cita como exemplo as inspirações que todos nós aqui temos, as sugestões, os avisos, pequenos avisos. Porém, afinal, ele cita a influência sobre os acontecimentos. Influência sobre os acontecimentos. Todos sabemos, e não há ninguém que não tenha passado pelo menos uma vez por isso. Quando as inspirações, as sugestões, os avisos não surtem efeito na gente, que a gente não quer ouvir, quer se fingir de surdo, os nossos mentores ou os nossos anjos guardião, por vezes, agem evitando um mal maior. Ok? É um ônibus que a gente perde, por exemplo. Uma roupa que nós sujamos quando nós estamos saindo de casa, aí voltamos para trocar. Não vamos sair de casa. Mas às vezes também há casos que eles permitem que o mal ocorra. Quando todos os avisos não foram ouvidos.
Mas ele nunca faz isso por maldade, não, gente. Apenas por ser importante para nosso aprendizado. Tá bom? Então é assim, como o modelo de desenho, é tropeçando, que a criança aprende a andar, é caindo, que nós aprendemos a andar de bicicleta. Então, às vezes, a espiritualidade permite que aconteçam certas coisas para nosso aprendizado. Mas também existe influência sobre os acontecimentos de forma coletiva. É extremamente comum e pouco se fala sobre isso. Na doutrina espírita também não se fala muito sobre isso, não. Eu quero aqui estudar com vocês, conversando um pouco sobre isso. Manuel Filomeno de Miranda, em um dos seus livros, Ditado de Paulo Franco, informa que se não houvesse interferência espiritual, nós teríamos muito mais pandemias e também muito mais catástrofes na nossa história. Nos últimos tempos, acontece uma grande pandemia, nos últimos séculos, acontece uma grande pandemia aproximadamente a cada 100 anos. Não havendo interferência espiritual, Filomeno de Miranda disse que nós poderíamos ter a cada 10 anos uma pandemia. 10 anos uma pandemia. Então, deixando claro, não existem tragédias naturais provocadas pelos espíritos. Eles não provocam tragédia nenhuma. E sim permitem, por vezes, que elas aconteçam. Quando a humanidade está precisando de um de orelha, né? Necessitam de um cala-boca. Ou seja, eles deixam a natureza agir, sempre que necessário. Outro assunto importante a se comentar e estudar é a ação visual ou aparição. Essas são fotos reais, tá? De espíritos materializados, tirados isso lá no século XIX. Para que ocorram as aparições, é necessário, como sabemos, que o espírito se utilize de ectoplasma de um ser vivo, ou mesmo de vários seres vivos. Então, o médium fica numa cabine, ou alguns médicos ficam numa cabine, é retirado o ectoplasma daqueles médiums, e aí eles conseguem se materializar numa condição muito, muito, muito controlada. Hoje em dia, poucas casas espíritas no mundo fazem esse tipo de interferência, porque é muito perigoso. É muito perigoso mesmo. O médium pode, inclusive, desencarnar. Já que alguém, por exemplo, abrir a porta, ou a luz acender, umas coisas assim podem acontecer, tá bom, gente? Então, por isso que não se usa mais, não se tenta mais. Existe lá no Rio de Janeiro, quem vê as palestras do Paulo César Frutuoso, né? Que se materializa um médico para fazer cura. Lá é um lugar totalmente controlado. É uma sala que fica no topo de uma colina assim, cheia de verde em volta. Então, é bem protegido. E os espíritos tiram daquela natureza em volta daquela colina ali os elementos necessários para curar aquelas pessoas que vão ali, que esse médico leva lá para ser curado. Então, quanto mais evoluído for o espírito, mais facilidade ele tem de se fazer visível. Como tudo na vida exige paciência, estudo e prática. Então, eu uma vez já citei aqui, acho que até 2 vezes já citei, uma experiência que acontecia na Europa, na Inglaterra, no século XIX. Vários cientistas faziam experiências de materialização. Inclusive, aquela live é feita lá. Em que um espírito chamado Ketkin, uma mulher, que no início das vezes que ela se materializou, aparecia somente a mão dela, né? E ela passou 2 anos aparecendo quase todos os dias. E aí ela foi aumentando cada vez mais a participação dela, mais. No final, nos últimos dias que ela se
materializou, ela dançava com os participantes. William Crookes, Alexander Aksakov, que foi citado pela Susana Soares, né? Ela citou uma história, né, do Alexander Aksakov. Tem até um livro na biblioteca desse Alexander, muito bom, sobre materialização. Tá bom? Então, como eu falei para você, paciência, estudo, prática. Também lá no plano espiritual existe isso, tá? Não é só aqui não. Ela não era um espírito muito evoluído, mas ela tinha aquela missão de aparecer para ajudar no desenvolvimento do espiritismo. Então, a Igreja Católica, por exemplo, está repleta de aparições. A Virgem de Fátima, por exemplo, apareceu para centenas de pessoas. Provavelmente esse espírito, Maria, né, tirou das plantas do local, né, porque foi um descampado assim, o ectoplasma para ela se materializar. Né? É claro que dificilmente seria Maria que estava se materializando, mas as vestes induziram eles a dizer que era Maria. E as aparições não são privilégio de nenhuma religião ou doutrina. Tá? Acontecem em todos os lugares. Porém, é importante deixar bem claro: as pessoas que têm a mediunidade de vidência possuem essa faculdade especial por questões físicas, individual. É a própria pessoa que tem já nasce com essa aptidão, tá? Seu cérebro, então, ele não bloqueia totalmente a sua visão espiritual. Então, aquele espírito já foi preparado para ter visões. Continuando a matéria, Allan Kardec fala da natureza das manifestações, considerando que podem ser 4 as principais naturezas de acordo com a elevação e o interesse dos espíritos que desejam se manifestar, podendo ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. O linguajar do assunto que é tratado são os meios de se avaliar o grau evolutivo do espírito que está se comunicando. Não é, Débora? Importante lembrar, muitos médios, não sabendo avaliar o tipo de comunicação que estão recebendo, acabam sendo iludidos. Tá bom, gente? Ao ponto de escreverem livros de qualidade bem duvidosa, tá bom? Eu já peguei alguns livros que tive que jogar na churrasqueira para acender o churrasco, porque eram muito ruins. Dava para ver que o médium estava mistificado, já estava sendo conduzido pelos espíritos. Então tem que tomar muito cuidado. São os médios vítimas de fascinação, de orgulho, de vaidade, nossos inimigos. Então acho também aqui importante trazer o que Kardec fala sobre cada tipo de manifestação. Frívolas. As comunicações frívolas procedem de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais malandros do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que eles dizem. Nada diferente do que nós encontramos no nosso dia a dia entre nós encarnados. As redes sociais estão cheias de pessoas desse grau, né? E eu até vou citar aqui meus amigos Chico. Você lembra aquela vez que você me falou? Estava no início da pandemia, Chico. Você veio preocupado comigo, estava vendo nas redes sociais que aconteceu um monte de tragédias. Calma, Chico. Deus, se tiver tragédia, é Deus que está permitindo esse tipo de coisa. Então vamos esperar acontecer. Não é isso? Isso é o perigo da gente ficar se preocupando com tudo isso que tem nas redes sociais. E que tem bastante rede social. Pois é. Então, quando nós voltamos para o plano espiritual, nós somos as mesmas pessoas. Sérias. Definimos
as comunicações sérias são graves quanto ao assunto e a maneira por que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de trivialidade. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tem um fim útil, é muito importante, fim útil, mesmo de interesse particular, é por isso mesmo sério. A utilidade é muito importante. Bons exemplos de comunicações sérias são as respostas dadas a Allan Kardec na elaboração do Livro dos Espíritos, por exemplo. São respostas diretas e bastante objetivas que ele recebia dos Espíritos para a sua codificação. Não existe uma palavra a mais dita nas respostas do Livro dos Espíritos. Nenhuma vírgula sequer a mais que precisasse ser incluída. São isentas de qualquer trivialidade, quem analisar o Livro dos Espíritos. Instrutivas. Eu vou me deter um pouco mais nessa natureza de comunicação por dois motivos. Primeiro, por serem estas as de melhor aproveitamento para nosso crescimento, mais útil a nós. Segundo, porque elas estão se tornando cada vez mais frequentes. Principalmente porque as comunicações frívolas e grosseiras, trazidas por espíritos de pouca instrução, elas estão mais encontrando plateia, não estão encontrando mais plateia para suas comunicações. Nós já estamos conseguindo distinguir o que vem de bom e o que vem de ruim. Então Kardec assim começa definindo as comunicações instrutivas. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objetivo é um ensinamento qualquer, dado pelo Espírito sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para tirar-se proveito real dessas comunicações, devem elas ser regulares e seguidas com perseverança. Isso se refere mais aos grupos mediúnicos, né? Então ele começa dizendo que essas comunicações instrutivas estão dentro do conjunto das comunicações sérias, porém podem ser verdadeiras ou não. Ele falou, não é? Não por maldade ou por irresponsabilidade daquele espírito comunicante. Podem ser espíritos, inclusive, moralmente elevados, querendo contribuir de alguma maneira. E aí, então, pergunte-se alguma coisa, ele não quer deixar de responder e acaba respondendo erradamente. Porém, seu grau de instrução e conhecimento ainda não são adequados a nos trazer informações importantes. Por isso, Kardec enfatiza que estas comunicações devem ser regulares e seguidas com perseverança. É o que fazem todas as casas espíritas sérias, com data fixa, com horário fixo, tá bom? Por isso, Kardec finaliza dizendo: só pela regularidade e pela frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos entretemos, bem como o grau de confiança que merecem. Se é necessário ter experiência para julgar os homens, mais ainda o é para julgar os espíritos. Talvez você esteja pensando, quando uma comunicação séria pode não ser instrutiva? São, por exemplo, as advertências, os conselhos que a gente recebe. Elas são sérias, mas não destruem de nada. Mas a gente recebe essas advertências sim, tá? Então ele continua falando dos vários modos de comunicação, considerando que essas comunicações inteligentes podem ser de três principais modos.
de acordo com a aptidão do espírito que deseja se manifestar, mas também, em alguns casos, a aptidão do médium. Não é só a aptidão do espírito, o médium também, que irá receber a comunicação. Assim, os modos podem ser sinais, escrita ou palavra. Sinais. Os espíritos usam os sinais, principalmente quando aquela pessoa que ele deseja se comunicar, ela não possui a mediunidade que ele possa utilizar para essa comunicação. O próprio Allan Kardec, por não possuir mediunidade ostensiva, como eu falei anteriormente, todos nós somos médios, né? Recebia sinais. Ele estava montando uma resposta de uma determinada questão. Aí escrevia, bom, está pronta essa questão. Botava de lado para futuramente ser impressa, né? Aí, toque, 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 batia na parede do quarto dele. Eu falei, opa, alguma coisa está errada. Aí ele tentava rever. Se ele não encontrasse o erro, ele na próxima sessão que ele participava, ele perguntava aos espíritos, o que está errado na questão? Aí os espíritos não davam a resposta para ele, mas olha, a palavra tal, estuda melhor essa palavra, estuda melhor essa frase. E aí ele corrigia, fazia as correções. Por isso que os livros dos espíritos, nada de errado, porque a espiritualidade não deixou que ele se enganasse. Recentemente aconteceu comigo um fato. A gente tem muito cuidado com esses sinais assim, que a gente acha que recebe. Veja bem o que aconteceu comigo. Eu estava preparando uma palestra sobre reencarnação. E aí eu soube que a minha nora estava grávida. Aí eu pensei, será que é reencarnação de um menino, de uma menina? Será que é reencarnação de uma pessoa conhecida da família? Gente, na mesma hora, eu tenho uma arca assim, caiu um quadro de foto de família, né? Caiu um quadro ali, deitou o quadro, não tinha ninguém na sala, estava sozinho. Aí eu fui lá ver, era o quadro do pai da minha esposa, que faleceu há 30 anos atrás. Aí eu falei, então vocês estão avisando que é um menino e que é a reencarnação do avô. E aí eu pensei, mas em seguida eu me questionei assim, eu pensei assim, por que eu teria esse privilégio dessa informação? Aí é que está a pegadinha que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu recebi um aviso muito claro, mas por que eu teria o privilégio de ter essa informação? E mais, para que me serviria saber disso? Para que queria me servir? Então eu lembrei das palavras de Jesus, vigiai e orai, tomar muito cuidado. Entendeu? Não ia me servir para nada. Não... Pode ser um espírito zombeteiro, por exemplo, que tenha feito isso comigo. Então, muito cuidado, muito cuidado. A nossa arrogância, a nossa vaidade, né? Às vezes nos leva à queda, nos leva a cair em umas ciladas dessas. Aconteceu, né? Realmente nasceu um menino. Um menino mesmo que nasceu. Aliás, inclusive hoje ele está fazendo um ano. Eu saindo daqui, eu vou lá para a festinha de aniversário dele. Dia 2 de dezembro ele está fazendo um ano. Mas sem a reencarnação do avô, nada me serviria essa informação, tá bom? Então, para você ver, mesmo com sinais que a gente acha que são muito claros, cuidado se é importante. Se não for importante, não faz sentido a gente ter isso. Nós recebemos muito mais sinais dessa categoria de espíritos do que de espíritos levianos, né, zombeteiros, do que espíritos sérios. Tá bom? Desconfiar sempre. Esse é o caminho para não se iludir. Escrita. Esse é o modo predileto de 10 entre 10 pessoas. Né? Todo mundo quer receber, né? Uma mensagem do além. Né? Por quê? Porque cria uma prova física. Palpável, muitas vezes inconfundível, quando se reconhece a letra, quando se reconhece a assinatura da pessoa.
Kardec, então, já batizou imediatamente esse modo de comunicação como vocês conhecem, né? Psicografia, que é o termo que a gente utiliza até hoje. Nesse caso da escrita, pode ser o médium que está recebendo pode estar ciente daquilo ou não, do que está sendo escrito. Quando a caligrafia é do médium, quase sempre é porque ele está ouvindo e está transmitindo para o papel comunicação. Quando a caligrafia é reconhecida como sendo do comunicante, quando estava encarnado, nesse caso, o espírito usa a mão do médium para escrever. Também, nesse caso, o médium pode estar consciente ou não do que está sendo escrito. Então, resumindo, esse tipo de comunicação ele pode ser parcial ou pode ser totalmente mecânico. O espírito pegando na nossa mão lá escrevendo. Kardec também comentou sobre um outro modo de escrita que é raro, mas que acontece, que ele chamou de espiritografia, que isso também acontecia muito lá naquelas experiências que eu falei para vocês de William Crookes e Alexander Aksakov. Acontecia muito isso lá também. O que é a espiritografia? Ele se manifesta por escrita sem qualquer participação mediúnica. Um papel pode estar dentro do envelope e ele escreve dentro do papel, dentro do envelope. Uma gaveta fechada, trancada, não tem jeito. Se eles quiserem escrever, eles podem fazer esse tipo de coisa. Era feita essa experiência, pediam para o espírito se manifestar daquela maneira e eles se manifestavam e escreviam coisas assim. Hoje em dia é raríssimo esse tipo de comunicação. Não porque não possa ser feito, mas é porque não tem mais interesse. Palavra. O modo de comunicação pela palavra também tem duas formas mais conhecidas que Kardec comentou na matéria. Uma, que o espírito comunicante utiliza dos órgãos vocais do médium para transmitir sua mensagem. Quando isso acontece, o médium normalmente ele modifica a voz. Ok? Ficando quase sempre parecido, inclusive, com a voz do comunicante quando ele estava encarnado. Neste caso, o médium receptor quase sempre está em transe e nem se recorda do que falou ao sair desse estado de transe. A outra forma pode acontecer com qualquer pessoa. São palavras ditas no nosso ouvido que, por vezes, nos confundem. A gente pode estar ouvindo uma voz e fica procurando em volta. Tem alguém falando? Nós estamos recebendo uma comunicação espiritual, tá? E também tem que tomar muito cuidado, tá? Esse tipo de comunicação, segundo Kardec, é bem comum de ser feita por espíritos que desejam nos prejudicar. Então não vamos sair fazendo o que eles dizem para a gente fazer, não. Normalmente eles querem nos prejudicar. No passado, inclusive, os manicômios cheios de pessoas que não conseguiram lidar com essa interferência espiritual. Por isso eles eram classificados como loucos e internados, né? Normalmente são desafetos de outras vidas que conseguiu o seu intento. Eles nem estão mais não. Os obsessores nem ficam mais no manicômio, porque já conseguiu o intento, é internar o... né? Uma vez perguntaram para o Chico Xavier: puxa, lá no presídio o senhor deve ter visto um monte de espíritos obsessores. Ele falou: não tinha nenhum. Eles já conseguiram o intento deles, vocês foram tentar fazer isso com outros. O negócio é sério, né? No filme, quem assistiu aqui o filme As Mães de Chico Xavier? Vocês assistiram? Então vocês vão lembrar do fato. Tem um caso de uma mãe que, inconformada com a perda do filho, pegou o revólver do marido e ia disparar para a cabeça. Naquele momento que ela ia disparar, ela ouviu um grito enorme: não! Você lembra disso? Aí ela reconheceu imediatamente a voz do filho. Era o filho, usando todas as forças que ele podia,
para falar para a mãe não fazer aquilo. E depois ela foi, inclusive, lá no Chico Xavier, saber explicar. Não, realmente foi seu filho. Palavra. Considerações finais. Quase na hora, terminando. No século XIX, Jesus percebeu que nós já estávamos devidamente amadurecidos para termos um contato instrutivo com o mundo espiritual. Sendo assim, ele enviou para a Terra, para vários pontos da Terra, espíritos de vários graus evolutivos. Ele não mandou só espíritos superiores, não, a fim de promoverem fenômenos e comunicações, visando termos o melhor conhecimento do mundo invisível.